Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus, capítulo 15 do Evangelho de João. João, capítulo 15. João capítulo 15, leremos do versículo 1 até o versículo 17. João capítulo 15, vamos ler do versículo 1 até o 17. Nesse dia que comemoramos o dia da Bíblia, vamos ler a Bíblia. As crianças já aprendem desde pequeno, né? Se nós quisermos crescer, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Precisamos crescer espiritualmente. Para isso, precisamos orar e ler a palavra de Deus. Quando a gente ora, nós falamos com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Então, esse diálogo permanente entre nós e Deus é através da leitura da Bíblia e de uma disciplina de oração. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 17, a minha versão bíblica é NVI, nova versão internacional, diz o seguinte, a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida, pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Vocês não escolheram a mim, mas eu os escolhi para irem e dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhe pedir em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Estamos diante de um texto em que Jesus se dirige aos seus discípulos e com certeza o Espírito Santo se dirige a cada um de nós que somos discípulos de Jesus. Jesus gostava muito de ensinar através de ilustrações. Ele usava vários tipos de ilustrações para trazer um ensino mais eficaz. Jesus gostava de falar sobre o reino dos céus. Só que ele estava falando sobre o reino dos céus para pessoas aqui da terra.
E as pessoas aqui da terra não tinham ido ao céu. Jesus conhecia o céu porque ele desceu de lá. Mas para que as pessoas tivessem uma noção de como era o céu, o reino dos céus, ele usava elementos aqui da terra para ilustrar. E ele gostava muito de ensinar através de parábolas. Esse texto que acabamos de ver não é uma parábola, é uma metáfora, é um estilo de ensino, uma figura de linguagem de comparação. Jesus está comparando algo com algo que as pessoas não entendiam com algo que eles entendiam. E o que Jesus queria trazer com essa metáfora, com essa comparação, onde ele se declara, que ele é a videira e o Pai, Deus é o agricultor e nós somos ramos. Essa comparação próxima, o que Jesus quis ensinar. Acredito eu que Jesus está trazendo aqui um retrato do que é o discipulado. Jesus quer mostrar nesse texto não apenas alguns requisitos, mas características, o perfil daquele que realmente é discípulo. Veja, ele está escrevendo isso e falando para os seus discípulos que, consequentemente, já se declaravam discípulos de Jesus. Mas se vocês perceberem, ele fala, se vocês fizerem isso, serão meus discípulos. Jesus está dizendo, olha, vocês ainda estão no processo de discipulado. Vocês estão se formando discípulos. E com certeza tudo isso que Jesus deixou registrado para os seus discípulos em particular, cabe perfeitamente para cada um de nós. Tudo aquilo que Jesus esperava dos seus 12 discípulos, ele espera de cada um de nós que precisamos ser discípulos dele e que somos denominados discípulos de Jesus. Quando eu olho assim para um texto, algo que me chama a atenção são verbos ou frases ou expressões que se repetem. Vocês vão observar que aí do versículo 1 até o versículo 14, mais ou menos, 12 vezes vai aparecer o verbo ou a expressão permanecer, estar. Então, o que Jesus quis mostrar? O que nós precisamos aprender com isso? O verdadeiro discípulo. O que Jesus espera de nós como os discípulos é que tenhamos permanência nele, que permaneçamos nele. Ele começa a dizer, eu sou a videira, meu pai é agricultor, todo ramo que, estando em mim, permanece em mim. Ele diz no versículo 4, permaneço em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus está dizendo que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece em comunhão com ele, é aquele que continua nesse processo de comunhão, de compromisso com ele. O discípulo é aquele que começa um projeto e abandona. Esse não é o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é aquele que começa e permanece, vai até o fim. O interessante é quando Jesus escolheu esses 12 homens, está lá em Marcos capítulo 3, versículos 12, 13 e 14, a Bíblia fala que Jesus, antes de os escolher, passou a noite em oração. Estava lá no monte orando e ele desce e escolhe esses homens. Mas se vocês lerem lá o texto de Marcos, é interessante. Jesus os escolhe e diz o seguinte, ele os escolheu para estarem com ele e depois para irem pregar. Veja que o verdadeiro discípulo é aquele que é chamado para permanecer em Jesus, viver uma vida de comunhão, de intimidade, uma vida de permanência em Jesus. O verdadeiro discípulo não é, como eu disse, não é aquele que é chamado para realizar muitas coisas. Sim, ele é chamado para realizar muitas coisas, mas para que ele realize esse tipo de coisas, ele precisa permanecer em Jesus, viver em Jesus, ter essa intimidade, ter esse relacionamento, ter esse compromisso de permanência com Jesus. Porque aquele que começa e para, não é verdadeiro discípulo. Muitas pessoas se dizem discípulos, mas são meros seguidores. E Jesus distingue aqueles que são seus meros seguidores ou aqueles que são seguidores integral dele, que são os verdadeiros discípulos. Quando a gente lê o Evangelho de João, aqui mesmo no capítulo 6, Jesus chegou a ter cerca de 70 seguidores e que achavam que era discípulo dele.
Mas num determinado momento, quando Jesus faz um discurso, eles acham aquele discurso muito pesado e dizem lá: duro é este discurso, quem o poderá suportar? E ó, vão embora. Deixaram de ser discípulos, não permaneceram, abandonaram aquele projeto. Já não eram mais discípulos, foram meros seguidores. Estavam seguindo Jesus apenas por aquilo que Jesus tinha a oferecer para eles, mas não tinham nada a oferecer para Jesus. Eu queria só receber, como diria meu pai, né? Só quer, venha a mim o vosso reino nada, né? Estava assim. E Jesus olha para os 12 e pergunta: vocês também não querem ir? E aí Pedro diz: para onde iremos nós, ó mestre? Só tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Discípulo é aquele que permanece, é aquele que continua, é aquele que não desiste na caminhada, por mais dificultosa, por mais obstaculosa que seja. Ele não desiste, ele permanece e vai até o fim. E a Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. Esses 12, mesmo com todos os tropeços, com todas as dificuldades, permaneceram fiéis. Discípulo é aquele que permanece, é aquele que leva a sério o compromisso com Jesus. Aquele discípulo que é apenas mero seguidor, hoje está lá o glória, amanhã está lá a misericórdia, né? Não tem permanência, não tem compromisso. Jesus chama esses 12 e trabalha na vida deles 3 anos e meio. E esses homens permaneceram aos pés de Jesus 3 anos e meio aprendendo, recebendo instruções de Jesus. Só depois de 3 anos e meio que Jesus os envia a pregar. Aí a gente lembra de Marcos, capítulo 3, né? Jesus os escolheu para estarem com Ele e depois para irem pregar e ensinar. Eles só estavam qualificados para pregar e ensinar depois que passaram um tempo com o Mestre, depois que permaneceram aos pés do Mestre. E eu fico, às vezes, preocupado com pessoas que se convertem e imediatamente as igrejas já dão muita responsabilidade para eles, né? Pessoas que se convertem e logo dão cargo de pastor. Eu fico assim preocupado. Como é que essa pessoa vai assumir um cargo ministerial se não tem maturidade ainda? É neófito na fé, como a Bíblia diz. Jesus só deu responsabilidade para esses discípulos depois que constatou que eles realmente haviam permanecido com Ele. E por diversas vezes aqui nesse texto de João 15, Jesus vai dizer: olha, vocês precisam permanecer. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece, é aquele que não desiste na caminhada, é aquele que topa qualquer parada e não para em qualquer topada, né? Os discípulos estavam lá, viram tantas coisas, mas não desistiram de Jesus, porque Jesus jamais desistiu deles. Não desista de Jesus, porque Jesus não desistiu de você. Fique com Ele. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, é porque você está permanecendo, você está com Jesus, você está aberto para aquilo que Jesus quer ministrar ao teu coração diariamente, progressivamente. Então, o primeiro requisito e ao mesmo tempo a primeira marca visível de um verdadeiro discípulo de Jesus é permanecer nele. Outra coisa que eu vejo nesse texto que se repete muito é dar frutos ou produzir frutos. Jesus está mostrando que o verdadeiro discípulo é aquele que vive uma vida de produtividade. Ele produz fruto, não é como uma árvore frutífera estéril que não produz nada, só serve para produzir sombra. E aí fica a pergunta: você é um verdadeiro discípulo de Jesus que está produzindo alguma coisa ou apenas está sendo sombra para outras pessoas? Jesus disse: vocês precisam produzir. Ele diz logo no versículo 2, todo ramo que
estando em mim não dá fruto, o que acontece? Ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Jesus espera que o verdadeiro discípulo, porque esse é uma marca do verdadeiro discípulo, é de uma vida de produtividade, que produza. E o que a gente pensa aqui nessa vida de produção? Algumas pessoas pensam que é o fato de estar na igreja todo dia. Isso é bom, não todo dia, né, gente? Mas estar em todas as atividades da igreja, isso é bom. Mas isso não necessariamente significa uma vida de produtividade. O produto do que Jesus está dizendo aqui é ser concernente àquilo para que ele foi chamado. Como é que a gente descobre uma árvore se ela é para aquela especialidade? Como é que a gente descobre uma árvore se ela é mangueira? Como é que a gente descobre? É pelas folhas? Se ela produz manga. O abacateiro se produz abacate, porque ela foi feita para que ele para produzir o fruto. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que produz naturalmente fruto de uma vida transformada, fruto de uma vida que corresponde a esse compromisso com o Mestre, através das suas atitudes. Jesus mesmo disse: pelo fruto vos conhecereis. O verdadeiro discípulo é aquele que exala a essência do Mestre. As pessoas vão olhar para ele e vão ver: olha, isso é um discípulo, porque ele está produzindo algo de um verdadeiro discípulo. Uma vida de caráter, de ética, de compromisso, uma vida de transformação. Não é aquela pessoa que muda conforme a onda presente, conforme o dito, conforme o curso desse mundo. O apóstolo Paulo fala que nós não podemos deixar ser levado pelo curso desse mundo, nós precisamos ser transformados. O verdadeiro discípulo é aquele que não importa o que está acontecendo ao seu redor, ele é discípulo de Jesus. A mesma coisa, se você vê lá uma mangueira, né? Ela está lá plantada aí do lado, tem pé de maçã, tem pera, tem uva. Ela não vai virar agora uva, abacate, maçã, porque está ali do lado. Ela vai continuar sendo mangueira, vai continuar produzindo manga. E é assim que o verdadeiro crente, ele tem que produzir uma vida na essência de Cristo. O produto dele, ele é cristão, não importa onde ele esteja, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, ele produz fruto de transformação, de vida, de santidade. Esse é o verdadeiro discípulo. E Jesus está dizendo: olha, você precisa produzir fruto, e para que você produza fruto, o que o Pai vai fazer? Vai podar, vai tirar aqueles excessos, aquela sobressalência, para que você produza fruto em abundância e fruto de qualidade. E olha, se você não estiver produzindo, o que ele fala? Todo ramo que não produz, ele corta e joga fora para ser queimado. Ou seja, se você não está em Jesus, você não é um discípulo. Se você não está produzindo, você não é um discípulo. Você pode ser uma pessoa bem intencionada, você pode ser um mero seguidor de Jesus, mas não é discípulo. E olha, meros seguidores de Jesus não vão entrar no céu. Só vão entrar no céu discípulos de Jesus. Discípulos que permanecem com Jesus nesse compromisso ininterrupto. Discípulos que produzem fruto, que deixam ser tratados pelo Mestre, pelo agricultor, por Deus, que vai nos limpar, que vai nos adubar para produzirmos mais frutos. Para isso, precisamos estar ligados na videira, precisamos viver num constante compromisso com Jesus. Então essa é a segunda característica e ao mesmo tempo esse segundo requisito para ser discípulo. Primeiro é permanecer em Jesus. Segundo é ter uma vida de produção. Terceiro é levar a sério o compromisso com a palavra de Deus. Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, versículo 7, e as minhas palavras permanecerão em vocês,
pedirão o que quiseres e serás concedido. O verdadeiro discípulo é aquele que leva a sério o compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia, que hoje estamos comemorando no dia da Bíblia. O verdadeiro discípulo é aquele que faz da Bíblia o seu estilo de vida. O verdadeiro discípulo não é aquele que apenas lê a Bíblia para ter um compromisso e diz, eu li a Bíblia. O verdadeiro discípulo não é aquele que usa a Bíblia como se fosse um horóscopo para tirar a sorte e para ler só naquele dia, para ver o que a palavra de Deus tem para mim hoje. É aquela famosa caixinha de promessa, né? As pessoas gostam de tirar a caixinha de promessa, tirar aqueles versículos, né? Eu falo, as pessoas gostam disso. Agora a caixinha de compromisso, né? Ninguém faz porque não vende, ninguém quer, né? Todo mundo quer tirar lá um texto bíblico e ler assim, maravilhoso é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, o Senhor é meu pastor. Isso todo mundo gosta, né? Agora, imagine tirar um versículo lá. Vai ter que a formiga ou preguiçoso? Opa, isso não é para mim. Ninguém quer, né? A gente só quer bênção, né? Só quer os bônus, mas não quer o ônus. A palavra de Deus é viva e eficaz. O verdadeiro discípulo é aquele que faz da Bíblia o seu guia diário, a sua bússola para nortear, para dirigir os seus passos na sua vida, que tem compromisso sério com a palavra de Deus e não usa apenas como um amuleto, né? A Bíblia não é um catálogo de Avon para você abrir e fazer o seu pedido. A Bíblia é um guia prático para a nossa fé, para a nossa vida. Precisamos fazer dela o nosso guia, né? Precisamos ler, mas praticá-la constantemente. Esse é o verdadeiro discípulo, aquele que descobre coisas da palavra de Deus, não para pegar para os outros, mas para colocar na sua vida. É aquele que tem um compromisso de ler a palavra de Deus para estar moldando a sua vida, para estar mudando a sua vida, para ter um compromisso com o Mestre e mostrar que realmente ele tem um compromisso com o Mestre. Gente, a Bíblia é para todo mundo, não é só para crente, né? Se todos do mundo lessem a Bíblia e praticassem, nós não teremos guerra no mundo, nós não teremos fofoqueiro, nós não teremos mentirosos, não teremos ladrões, pessoas maldosas, porque a Bíblia ensina o que é bom, o que é honesto, o que é agradável, o que é ético. Então nós precisamos ter esse compromisso com a Bíblia. O verdadeiro discípulo de Jesus tem a Bíblia como a sua prática e não apenas uma teoria. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam permanecer em mim, vocês precisam produzir fruto e vocês precisam fazer com que a minha palavra permaneça em vocês. E outra marca fundamental aqui do verdadeiro discípulo de Jesus é o amor mútuo. Ele diz no versículo 17, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. O verdadeiro discípulo de Jesus não é aquele que está torcendo pelo mal do irmão, não é aquele que se deleita, se alegra quando o irmão peca, quando o irmão escorrega. O verdadeiro discípulo é aquele que ama o seu irmão, não apenas como ama a si mesmo, mas como diz a Bíblia, como Jesus nos amou. O verdadeiro discípulo ama o seu irmão e permite que seu irmão o ame. Leva essa vida de amor mútuo, não de arrogância, não de mentira, não de competição, mas do verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro discípulo, né? E quando a gente pensa em amar uns aos outros, não é só os irmãos aqui da igreja, não. São todos os discípulos de Jesus ao redor do mundo que precisam ser amados, que devem ser amados. E por que a gente faz isso? Porque Jesus nos amou. A Bíblia fala que nós o amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então é isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. E é isso que Jesus quer nos fazer relembrar, porque a gente sabe disso. Isso aqui é o beabá da vida cristã. Nós estamos cansados de ouvir isso.
mas não podemos estar cansados de deixar de praticar. Precisamos descansar e começar a praticar essas verdades que nós temos aprendido constantemente, se quisermos realmente ser verdadeiros discípulos de Jesus e não meros seguidores. O que Jesus espera de mim, como discípulo, o que Jesus espera de você, o que Jesus espera de nós, como discípulos. Como as pessoas vão olhar para nós e ver se realmente somos discípulos, se estamos permanecendo em Jesus, se não estamos desistindo dele por qualquer coisa. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece a despeito de tudo aquele que está ao redor, aquele que não abre a mão de Jesus, aquele que não larga Jesus por nada. O verdadeiro discípulo é aquele que vive aos pés do Mestre e, por viver aos pés do Mestre, ser alimentado constantemente pelo Mestre, produz fruto. Fruto de uma vida transformada. Fruto de um caráter cristão. E por ele estar aos pés do Mestre, por ele estar produzindo esse fruto de uma vida transformada, ele está apegado à palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus como guia prático de vida e de fé. E por conta disso, ele está habilitado, capacitado para amar o seu irmão em Cristo e para se deixar ser amado por esse irmão em Cristo. É isso que o Senhor espera de nós. E isso pode parecer difícil, mas não é. Sabe por quê, gente? Porque Jesus já cumpriu isso e deixou o Santo Espírito dele e a palavra dele para nos capacitar a viver essa verdade. O que a gente precisa fazer é arregaçar as mangas e dizer: Senhor, estou aqui para ser um verdadeiro discípulo. Eu quero que o Senhor me abençoe, me capacite para demonstrar isso no dia a dia, porque eu quero ser transformado para transformar vidas. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque temos a Tua palavra, que não é apenas fonte de instrução, embora ela seja, mas é fonte de transformação. É a nossa bússola, é o nosso manual prático de vida. Nos ajuda realmente a nos comprometer contigo, a não desistir do Senhor, a viver essa vida de permanência na Tua presença. Nos ajuda a demonstrar que somos verdadeiros discípulos através de uma vida de produção de caráter cristão. Nos ajuda a levar a sério o compromisso com a Tua palavra e nos ajuda a viver uma vida de amor mútuo, amando e deixando ser amado pelos nossos irmãos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.